Fala pessoal, então vamos começar os exercícios referentes à aula 40 e 41, onde nós aprendemos sobre o array list. Nesse primeiro exercício, nós precisamos escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem uma classe A, um método principal, public static void main string args, ok. A gente tem aqui uma declaração e inicialização de um array list, na verdade, uma criação de objeto do tipo ArrayList, do tipo string, né, que vão receber nomes. A gente chama aqui embaixo o método add, que vai adicionar um nome, a letra A, o caractere A, e logo abaixo a gente vai adicionar o caractere C. E a gente pede para exibir C, na verdade não exibir, né, para remover um caractere A. Lembrando que o retorno do método remove é true ou false, ele sempre vai retornar um booleano. Então, se a gente botar essa instrução de código aqui, c.remove A, ele vai devolver true ou false. É como se a gente estivesse perguntando, foi removida a letra A do array list da nossa lista C? Foi removido? Ele vai devolver true porque realmente tinha o caractere A e foi removido. Mas a questão é o seguinte, ele não está pedindo isso. Dá algumas opções aqui, por exemplo, compila, rodar, imprime true, compila e ao rodar imprime false, não compila, erro ao invocar o remove, compila e ao rodar imprime A, não compila, erro ao declarar ArrayList. Tudo bem. A princípio o código está perfeito, não tem nada de errado nesse código. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. O ArrayList não faz parte do pacote JavaLang. Ou seja, a gente precisa importar essa classe. A gente jogar lá para nossa classe testArray, criem aí também. Vocês vão ver que vai dar um erro. Ele vai pedir aqui a opção de importar. Nós vamos importar aqui em cima com import java.util.ArrayList. E agora sim vai funcionar numa boa. Logo, não compila, erro ao declarar o ArrayList. Vamos analisar a resposta. Resposta correta, vamos para o exercício de número 2. Então no exercício de número 2, o exercício também pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Bom, o exercício bem parecido com o anterior. Nós temos aqui o import do java.util.ArrayList. A gente tem uma classe A, método principal, public static void main string args. E aqui a gente tem a criação do objeto do tipo ArrayList. Ok. A variável de referência C, que está apontando para ArrayList. E aqui a gente chama o método add, para adicionar o caractere A. Chamamos novamente o método add para adicionar o caractere C. Logo abaixo a gente fez a impressão desse camarada. Então, novamente lembrando, o método remove ele sempre vai retornar um booleano, ou true ou false. Se a gente jogar lá para o Eclipse, na verdade a instrução de código já está aqui, né? Porque esse exercício é bem similar ao anterior. Então, se a gente salvar e executar esse camarada, ele vai perguntar, foi removido o caractere A? True. Foi removido o caractere A? False. Ou true ou false. No caso, ele vai responder true. Se a gente botar aqui um caractere que não existe, salvar e rodar, ele vai responder false. Porque não existe na nossa lista esse caractere ou esse nome. Então, a opção correta é compila e a rodar imprime true. Vamos analisar a resposta. Resposta correta, vamos para o exercício de número 3. O exercício de número 3, ele propõe também para que a gente escolha, a gente tem um trecho de código aqui, né? E a gente escolha uma opção adequada que vai ser a saída da execução desse trecho de código. Então, tem algumas opções aqui, né? Vocês podem dar uma olhada. Logo acima, a gente analisando o trecho de código, a gente tem a importação aqui
na classe ArrayList, que está um pacote java.util, uma classe A, que está ok, método principal, ok, sem problema. Aqui a gente criou um objeto do tipo string, ok, adicionamos caractere A, adicionamos o caractere A novamente. Logo abaixo a gente chamou o método remove, que ele vai remover o caractere A e vai devolver o true ou false. Então, o que ele vai fazer nesse... E logo abaixo aqui, a gente também imprime o tamanho desse array, desse novo array depois do remove. Então é o seguinte, a gente tem dois elementos dentro do nosso ArrayList. Ok, então o tamanho do meu array, c.size, é igual a 2. Logo abaixo a gente chamou o remove, removemos um elemento da lista. Lembrando, se a gente remover o elemento A, ele vai pegar a primeira aparência daquele elemento A. Você note que tem dois elementos A repetidos aqui, mas ele só vai remover a primeira aparição desse elemento. Então ele removeu esse de cima. E se a gente mandar imprimir c.size, ele vai falar que na nossa lista existe somente um elemento. Isso porque o primeiro elemento da lista foi removido. Então c.size, ele vai imprimir, compila e a rodar imprime true, que foi removido o caractere A, e 1, porque o tamanho do meu size, do meu array, da minha lista, é de tamanho 1. Existe somente um elemento lá dentro. Então, vamos marcar essa opção, analisar a resposta. Resposta correta. Vamos para o exercício de número 4. O quarto exercício ele propõe também para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Bom, vamos analisar o código. A gente tem algumas alternativas aqui embaixo, na compila imprime 6, 5, 2, 3, mas vamos lá. A gente tem aqui a importação do pacote java.util.arraylist, da classe ArrayList, a criação de uma classe, método principal, public stat void main string args, ok. A gente tem a criação do objeto do tipo ArrayList, a gente tem uma lista aqui, que é uma variável de referência apontando para o objeto ArrayList. Logo abaixo a gente chama o método add, que vai adicionar uma série de nomes, uma série de caracteres dentro da minha lista. Ok. Embaixo a gente pede para imprimir lista.lastIndexOf. O que o método lastIndexOf faz? Ele mostra a posição daquele elemento dentro do array. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa. Aqui ele não está chamando indexOf. Ele está chamando lastIndexOf. O lastIndexOf ele começa a contar o array da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Então, ele vem lá da última posição do array. Vamos até pegar aqui quantas posições tem esse array. O tamanho do nosso array é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem um array de 7 posições, do tamanho 7. E ele quer saber em que posição está o caractere B contando da direita para a esquerda. Então, se a gente vir da direita para a esquerda, aqui é a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5 e a posição 6. De 0 a 6 são 7 posições. 7 elementos. Então, contando de trás para frente, opa, aqui é a última e aqui é a penúltima. Ele aparece aqui. Que posição é essa? Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele aparece na posição 5. O indexOf pegaria esse camarada aqui que está na posição 1. Como é o lastIndexOf, ele vai pegar esse que está na posição 5. Logo, a opção correta, compila e imprime 5. Vamos analisar a resposta. Novamente, opção correta. Vamos para o exercício de número 5. Exercício de número 5, ele pede também para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Vamos analisar o trecho de código. Opa, vamos lá. A gente tem aqui o import da classe ArrayList. Logo abaixo a gente tem a classe A. Public static void main string args, ok. Aqui a gente tem a criação do objeto.
Aqui é um L, tá? Não é o número 1. Então a gente chama o método add para adicionar o caractere A, a gente adiciona o caractere B, adiciona na posição 1 do nosso array a palavra amor e na posição 3 a palavra baixinho. Logo em seguida a gente imprime system.out.println L. Esse camarada aqui vai devolver o endereço de memória. Ele não vai devolver nenhuma palavra, ele vai devolver o endereço de memória do meu array, onde está meu objeto. Logo abaixo a gente cria um array do tipo string e converte aquele array list e converte essa lista, esse array list, né, a gente chama um método toArray para converter o meu array list num array de string, né? Então você pode notar que a gente está tentando fazer isso nesse momento, só que não é a forma correta da gente converter um array list para um array de string, né? Está faltando algum código ali. Se a gente pegar isso tudo aqui e jogar lá para nossa classe de teste, a gente vai perceber que vai ter um erro aqui. Então na conversão está faltando alguma coisa. A gente tem duas opções, na verdade 3 opções. Ou a gente bota um object aqui, porque quando você chama o toArray, ele converte para um array de object, não do tipo string. Então essa é uma opção, né? Mas como ele está lá o string, a gente tem que converter isso para o tipo string. Então a gente tem duas opções. Ou a gente passa aqui dentro, chama o new string, e dentro de colchete a gente passa o tamanho do array list, ou seja, l.size. Então nesse caso ele vai copiar os valores do meu array list e jogar para dentro do meu array. Beleza, essa é uma opção. Uma outra opção mais simples é chamar o construtor, o newString, e dentro de colchete a gente joga o valor 0. O array ele vai ver que não tem um tamanho suficiente para comportar todos esses nomes aqui, e ele vai criar dinamicamente, sem você precisar fazer nada, um novo array com o tamanho necessário para comportar todos aqueles valores que estavam na minha lista do tipo ArrayList. Então são essas duas formas. Como isso não acontece lá está dessa forma aqui, né, ele vai dar um erro e não vai compilar. Então a opção correta então, analisando aqui o código, ele vai dar um erro nessa linha aqui, porque a gente não completou a instrução aqui para conversão da minha lista do tipo ArrayList para o meu array. Vai dar um erro de compilação, não vai chegar nem a compilar. E a opção correta é não compila. Vamos analisar a resposta. Resposta correta. Vamos para o exercício de número 6. Que nos propõe o seguinte, pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem aqui o import da classe ArrayList, uma classe, método principal ok, criação do primeiro objeto do tipo ArrayList, segundo objeto do tipo ArrayList, terceiro objeto do tipo ArrayList, tudo ok, sem problema nenhum. Chama o método add no segundo objeto, que é esse objeto aqui do meio. A gente chama no próximo objeto que a gente chama é o método add nesse último objeto aqui, beleza. O terceiro método add no segundo objeto. E novamente no último objeto a gente chama o método add. E logo abaixo a gente pega esse primeiro objeto que é esse aqui,
e a gente chama o método addAll. Ou seja, a gente adiciona no primeiro objeto, na primeira lista, que é essa aqui, na primeira lista, a gente chama o método addAll e adiciona todos os elementos do array, do segundo array. Ou seja, a gente adiciona esse camarada primeiro, depois a gente adiciona esse camarada. Embaixo a gente chama o método addAll e adiciona todos os elementos da última lista, que é essa camarada aqui. Então ele vai adicionar nessa ordem, né? Esse e por último esse camarada aqui. E ele imprime esse valor. Então a.get na posição 0. Quem está na posição 0? Quem está na primeira posição? Ou seja, quem foi primeiramente adicionado no meu array list, nessa lista aqui, nessa última lista. Quem foi o primeiro? Foi a letra A. Foi esse, depois esse. Então na posição 0 a gente vai ter letra A. E aqui embaixo na posição 3 a gente tem, vamos lá, 0, 1, 2 e 3. Então na posição 3 tem a letra D. Então essa impressão aqui, a.get na posição 0 e a.get na posição 3, vai imprimir a letra A e a letra D. Vamos lá. Vamos lá. Opção correta, compila e imprime A e D. Vamos analisar a resposta. A opção correta, vamos para o exercício de número 7. O exercício de número 7, ele dá para a gente aqui um trecho de código para a gente analisar e ver qual é a saída desse trecho de código, com algumas opções de compila e imprime DCBA, imprime ADCB, não compila, imprime BCDA, imprime ABCD. Então a gente vai analisar o trecho de código. A gente tem a importação aqui do ArrayList, classe A, método principal OK, criação da nossa lista, né, criando um objeto do tipo ArrayList aqui, OK. Chama o método add e a gente adiciona na posição 0 a letra A. Será que isso está correto? Não está correto, porque a forma correta de especificar em que posição você quer adicionar um determinado elemento não é dessa forma. Vou jogar lá para a nossa classe de teste. A gente precisa passar, a gente é obrigado a passar não a posição depois do elemento, e sim a posição antes do elemento. Isso é uma regra. Quando o método add foi escrito, por parâmetro foi passado um int, depois um string, não um string depois um int. Então logo a gente tem que obedecer essa ordem. Então nesse caso não vai nem compilar. Se a gente for lá para as alternativas, resposta não compila, vamos analisar a resposta. Resposta correta, que aqui ele até diz, para o método add string, int e string, né? O código não compila, pois a ordem dos parâmetros para o método add é int e string. Então, o exercício de número 8, vamos lá. O exercício de número 8 também pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Analisando as alternativas primeiro, né? A gente tem aqui uma série de alternativas, não compila, imprime B, imprime A, imprime B e A, imprime A e B. Vamos analisar o código. Importação OK, lembrando que a gente pode importar também com esse ponto asterístico, ou seja, a gente pode, isso aqui ele está dizendo que a gente está importando tudo e qualquer coisa que tenha no pacote java.util, né? Não só a classe ArrayList, mas outras que estiverem lá. Aqui a gente tem a classe A, método principal, OK. Aqui a gente tem a criação do objeto do tipo ArrayList. Aqui a gente chamou o método add e a gente está adicionando na posição 0 o caractere A. Embaixo a gente chamou o método add e está adicionando na posição 1 o elemento B. Logo abaixo a gente criou um for
tradicional, não é um for each, ok? E aqui a gente criou ele de uma forma um pouco mais complexa, né? Então aqui tem um iterator do tipo string, que a minha variável i é desse tipo, do tipo iterator, ok? E essa variável está recebendo a.iterator, beleza, ok? Então aqui vai ser devolvido para a variável i um objeto do tipo iterator. Esse camarada aqui ele sabe percorrer todo o nosso array, então ele vai percorrer todo o nosso array, vai devolver para a variável i um objeto do tipo iterator, né, com todos aqueles valores lá, né, disponíveis, né, do nosso array list, da nossa lista. E a gente vai chamar aqui o método, né, a gente vai criar uma condição, na verdade, aqui, chamando o método hasNext. Ou seja, tem um próximo elemento? Existe um próximo elemento? Se for true, ele vai continuar fazendo o looping e exibindo todos os valores. Então, se for true, ele vai chamar o método next. O método next, ele pula para o próximo elemento. Ou seja, ele sai da posição 0 e vai para a posição 1. Sai da posição 1 vai para a posição 2. Então, se essa condição for verdadeira, se existir um próximo elemento, ele vai pular de posição, né? Vai aqui para baixo, e aqui novamente é chamado i.next, que vai pular novamente de posição do array. Por exemplo, aqui está na posição, até aqui mais ou menos está na posição 0, essa condição é verdadeira. Aqui ele jogou para a posição 1, ou seja, eu vou analisar a posição 1 nesse momento. Logo aqui embaixo eu estou jogando para essa variável aqui, element, a gente chamando um i.next, ou seja, está na posição 1, eu vou para a posição 2. Quer dizer, na verdade, aqui eu estou na posição 0, né? Estou falando até errado aqui. Posição 0, aqui eu vou passar da 0 para a posição 1. E é isso mesmo, né? Aqui eu vou passar da posição 1 para a posição 2. Só que essa posição 1 para a posição 2, ela só vai valer quando o looping for completo e chegar aqui novamente. Beleza. Então, aqui a gente vai imprimir element. Quem é element? Element seria a devolução de todos os valores do meu array, né? E aqui existem algumas opções, que não compila, imprime B, imprime A e B, imprime B e A, imprime A. Nesse caso, como ele chamou i.next aqui, e chamou i.next aqui, o que vai acontecer? Ao chamar aqui em cima, ele vai deixar de analisar esse camarada aqui, não vai considerar mais ele, vai considerar só esse camarada aqui, que está na posição 1. E quando a gente mandar imprimir aqui embaixo, que é o primeiro loop, né? Chegou aqui e veio para cá. Nesse primeiro loop, ele vai imprimir somente a posição B. Ou seja, vai imprimir somente, vai mostrar para a gente somente esse elemento aqui. Logo, a resposta correta é a compila imprime B. Se a gente jogar lá pro Eclipse, para a gente entender melhor, porque é um pouco confuso mesmo, né? Até para explicar. Bom, deixa eu ver aqui, ele está pedindo para importar. Vamos importar aqui da pacote JavaUtil, beleza. Aqui, acho que tem alguma coisa a mais. Ok, agora foi. Então, se a gente, por exemplo, tivesse um novo elemento adicionado na lista, por exemplo, C, na posição 2, ele iria imprimir a posição 1 e a posição 2. Opa, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, vamos analisar aqui. Realmente A e C. Não, tem alguma coisa errada aqui. E que eu expliquei, na verdade. Vamos lá. Aqui está sendo adicionado A, aqui está sendo adicionado B, e aqui está sendo adicionado C. Aqui ele devolveu o objeto do tipo iterator para essa variável, ok. Tem o valor de todo o meu array. Logo em seguida a gente chama o método hasNext, criando uma condição. Se existe um próximo elemento,
chame esse método aqui, i.next. Quando a gente chama esse camarada aqui, o que acontece? Ele consome esse cara aqui. É isso que acontece. Ou seja, ele pula esse camarada aqui. Ele deixa de analisar a posição 1. E logo em seguida, ele chama novamente o i.next, joga para dentro do elemento, para essa variável elemento, e imprime todo o array. Então a resposta na verdade é essa. Isso aqui está fazendo com que essa posição do array, que é a posição 1, deixe de ser avaliada. Logo, quando a gente imprime, vou até botar aqui mais um elemento. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Ele deixa de avaliar essas duas aqui, na verdade, né? Porque ele pula aqui e depois ele pula aqui e imprime somente o próximo. É isso que está acontecendo. Então a resposta, na verdade, vamos analisar aqui. Nesse caso aqui, compila e imprime A. Vamos analisar. Bom, até lendo aqui a resposta, a justificativa da resposta, né? O código compila e imprime somente A. Isso porque ele executa um next durante o passo de iteração do laço for e acaba consumindo o segundo elemento sem imprimi-lo. Então é realmente isso que aconteceu. A gente vai agora para o último exercício, que é o exercício de número 9. O último exercício ele pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Analisando o código. Nesse momento aqui é criado um objeto SS do tipo ArrayList. A gente adiciona vários elementos dentro desse array. Logo abaixo a gente cria um for-each com uma condição if e else if, beleza? Ele está fazendo uma condição aqui, porém ele não está pedindo para imprimir nada, ele não está fazendo nada com essa condição, né? E logo abaixo a gente tem um segundo for-each que não tem nada a ver com esse camarada aqui de cima, não tem nada a ver. E ele sim, ele cria um for-each para percorrer o nosso array, que é esse array aqui em cima, beleza? E ele imprime os valores do array. Logo, ele vai desconsiderar, isso aqui para o Java não vai ser nada, ele vai desconsiderar esse trecho de código e vai executar esse aqui, porque esse tem uma ação, ele pede para imprimir todos os elementos do meu array. Logo, a saída é compila e imprime A, B, C e D. Cadê A, B, C e D? Aqui, vamos analisar a resposta. Resposta correta. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.